Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, igreja, olá, povo abençoado de Deus, bom dia, a paz do Senhor. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. E mais uma vez, meus irmãos, vamos responder a pergunta dos nossos ouvintes, a pergunta dos nossos seguidores, amigos, irmãos, glória a Deus. E a pergunta é a seguinte: Maria, mãe de Jesus, permaneceu virgem após ter dado à luz a Cristo? Vamos entender, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, realmente existe uma doutrina católica que afirma que Maria, mãe de Jesus, permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. Porém, esse posicionamento está mais fundamentado nos dogmas católicos, do que na própria Bíblia Sagrada, que, segundo cremos, é a única e exclusiva revelação de Deus aos homens. Cremos que Cristo nasceu de forma extraordinária no nascimento virginal, mas será que Maria permaneceu virgem mesmo após o nascimento de Cristo? Vamos recorrer à Bíblia para elucidar esta questão. Dentre vários argumentos possíveis, vou expor mais detalhadamente um que me parece ser suficiente para elucidar essa questão. Jesus tinha irmãos que eram filhos de Maria. Se ele tinha irmãos, é possível que Maria tenha permanecido virgem. Os católicos argumentam nesse ponto. Veja só, mas todos sabem que em hebraico o termo irmão pode indicar qualquer parentesco, como sobrinho, Gênesis capítulo 12, 5 fala sobre isso. Tio, primo, Qualquer estudioso mais atento à Bíblia sabe que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, conforme o argumento católico afirma, e sim em grego. Note, por exemplo, o que está escrito em Mateus 12, no seu versículo 46, Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando-lhe falar. Fiz uma pesquisa, meu irmão, desse mesmo texto, na tradução católica da Bíblia, Ave Maria. E nela está traduzido assim: Jesus falava ainda a multidões, quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhes falar. Mateus 12, 46, na Bíblia Ave Maria. Ora, se o argumento é de que essa menção da palavra irmãos se refere a parentes próximos, por que não traduzir assim? Por que não mantiveram a tradução como irmãos? Simples. Porque realmente se trata dos irmãos de Jesus, filho de Maria e José. A palavra grega usada no texto de Mateus 12, 46, para irmãos é adelpos. Ela não é usada no Novo Testamento para designar parentes próximos. Os usos mais frequentes, meu irmão, dessas são para designar um irmão que nascido do mesmo pai ou apenas do mesmo pai ou da mesma mãe. Um fiel companheiro unido ao outro pelo vínculo de afeição. Irmãos em Cristo, Já a palavra hebraica, comumente traduzida no Antigo Testamento por irmão, e que também aceita tradução para parentes próximos, é ash.
Ou seja, não tem nada a ver com a palavra utilizada no Novo Testamento, onde estão os textos que falavam dos irmãos de Jesus. Temos ainda várias outras, meus irmãos, menções dos irmãos de Jesus no Novo Testamento. Em um texto, até o nome deles são citados. E ainda, nós é relevado que Jesus também tinha irmãs. Marcos, capítulo 3, versículo 3, nos diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? A Bíblia ainda nos revela que os irmãos de Jesus não creram nele por algum tempo. Lá em João 7, capítulo 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Mas depois se diz claramente que os irmãos de Jesus o seguiram após a sua ressurreição. Atos 1, capítulo 14. Capítulo 1, versículo 14. Jesus, todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Glória a Deus. Assim fica claro, meu irmão, que Maria teve sim outros filhos e não permaneceu virgem após o nascimento de Cristo. Ela casou-se com José e seguiu normalmente a sua vida, casada com qualquer moça da época, né? Creio que essa argumentação seja suficiente, porém ainda podemos pensar que Maria e José eram casados e que em nenhum momento a Bíblia afirma que não tinha uma vida normal de casados. Pelo contrário, diz que Maria era mulher de José. Lá em Mateus 1, seu versículo 24. E sendo mulher de José, após cumprir a missão dada a ela pelo Senhor de dar à luz a Cristo, cumpriu o seu papel de esposa fielmente, dando a José aquilo que era de direito dele, da parte dela, né? Eles seguiram a cultura judaica, que via nos vários filhos um sinal da bênção de Deus. O argumento católico de que Maria teria feito voto de castidade para toda a vida não pode ser sustentado à luz das Escrituras. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, meus irmãos, respondendo aí a pergunta, Maria, sim, teve outros filhos, ela não permaneceu virgem, tá bom? E ela seguiu uma vida normal de uma cristã. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua vida, que Deus ilumine a sua família, que Deus nos conceda chuva de bênçãos na vida de cada um de vocês. E eu creio, meu irmão, que a resposta para essa pergunta se sucedeu aqui com fidelidade nas palavras do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.